Cefaleia tensional. Uma cefaleia tensional provoca dor entre leve e moderada, como se tivesse uma fita apertada em torno da cabeça, ou um cinto, né? Um cinto apertando aqui a cabeça. Então vamos lá. Estresse, distúrbios de sono, dor no pescoço ou na mandíbula ou fadiga ocular podem desencadear essas cefaleias. Pelo amor de Cristo, é muita coisa. Estresse quase ninguém tem, né? Distúrbio do sono também, todo mundo dorme muito bem, obrigado. Dor no pescoço ou na mandíbula, que é isso aqui, ou fadiga ocular, canseira na vista, como a gente fala aqui no Nordeste, né? Arretado. Podem desencadear essas cefaleias. Cefaleias podem ocorrer por vários ou muitos dias a cada mês. Um detalhe, gente, a cefaleia tensional, Analita, estava estudando aí, acomete mais de 2 milhões de pessoas por ano no Brasil. Sabe o que é isso? 2 milhões de pessoas. É a população de Maceió, mais 700 mil habitantes. Dá para você? É 10 vezes a população de Arapiraca. Só para você ter ideia. Os médicos baseiam o diagnóstico nos sintomas e nos resultados de um exame físico. E às vezes fazem exames até de imagem para descartar outros problemas. Analgésicos podem ajudar, assim como o relaxamento e gerenciamento do estresse. Mas, gente, é o seguinte, tem cefaleias, inclusive a tensional, que se você estiver tomando muito analgésico por conta própria, aí o efeito vai ser o contrário. Ao invés de ele passar a dor, ele vai provocar a dor em você. Então vamos falar um pouquinho da epidemiologia da cefaleia tensional. Então, Analita, vamos lá. Como você disse, a maioria, muitas pessoas é adquirido por cefaleia tensional. A maior quantidade são de mulheres, infelizmente, entre 30 e 40 anos, mas não quer dizer que só tem cefaleia tensional quem tem 30 a 40. Pode ter cefaleia tensional em qualquer idade, mas é mais recorrente entre 30 e 40 anos em mulheres. Olha aí, as mulheres são as mais premiadas. Mais uma vez, né? É terrível, né? Se não bastasse já as complicações que a mulher já tem, né? Por exemplo, TPM, né? E o pior é que às vezes, Analita, né? Tem até a TPM acompanhada de cefaleia tensional. Aí o castigo é em dobro. Isso. Né? Além de ter a tensão pré-menstrual, tem a cefaleia tensional provocada por esse período aí, que tem aumento dos hormônios. Tem umas imagens aí que a Analita compartilhou com a gente, que tá rolando aqui. Quem tá assistindo a gente aqui pelo NN Play tá podendo ter esse show de imagens aí que a Analita mandou pra gente, que o Marcão tá colocando na tela aí, tá? Então manda sua pergunta pra cá. O assunto é dor de cabeça tensional. Você tem? Como é que é? Você consegue trabalhar? Consegue namorar? Consegue assistir aula? Consegue trabalhar? Consegue andar? Ir pra praia? Porque pra mim eu não consigo fazer nada disso. Bom, vamos lá. Cefaleias tensionais provocam a sensação de uma fita apertada em torno da cabeça. Elas começam na frente da cabeça ou na área ao redor dos olhos. Depois se espalham por toda a cabeça. Essas cefaleias podem ser episódicas ou crônicas. Ou seja, gente, ela pode acontecer esporadicamente ou pode acontecer por muitos e muitos dias. As cefaleias episódicas ocorrem menos de 15 dias por mês. A dor é geralmente leve e moderada e pode durar 30 minutos ou vários dias. Essas cefaleias geralmente começam várias horas após o despertar e agravam conforme o dia avança. Ou seja, você acordou, tem gente que já acorda com ela, já aconteceu isso comigo, né? Elas raramente despertam as pessoas do sono, tá? Então você acorda com ela. Analita, olha, às vezes acordar já não é um negócio assim, né? Você já acorda com preguiça. Segunda-feira, você acorda do domingo, você foi pra igreja, ou você foi pra onde você queria ir, pra praia, pra onde você quer. E na segunda-feira, né? Todo dia segunda-feira, você diz assim, rapaz, segunda-feira, né? Todo dia, dia de feira, mas você acordar com dor de cabeça não é um presente muito bom, né? Isso. Sendo como, pegando o seu gancho, quando você falou que vem a mais de 15 vezes ao mês, ele já é uma indicação de ir para um médico, de ir no neuro para poder ver se vai passar algum medicamento ou descartar alguma coisa com algum exame, porque essa recorrência a gente já tem que começar a observar mais, acima de 15 vezes de cefaleia por mês. Perfeito. 99639-8389, o assunto é cefaleia tensional, dor de cabeça tensional, tá? Cefaleia crônica, aquelas que ocorrem 15 ou mais dias por mês.
A gravidade pode aumentar à medida que ocorrem mais cefaleias. A dor pode variar de intensidade ao longo do dia, mas está quase sempre presente. As cefaleias tensionais são raramente graves e geralmente não interferem nas atividades diárias. Para mim, interfere. Ao contrário das enxaquecas, as cefaleias tensionais não são acompanhadas de náuseas e vômitos, tá, gente? Então é bom e não pioram com atividade física, luz, sons ou odores. Aí é uma característica da enxaqueca, tá? Algumas enxaquecas leves assemelham-se à cefaleia do tipo tensional. Então, quando você tem dor de cabeça, ela provoca náuseas, vômitos, você tem fotofobia ou fotossensibilidade que chama, você vê aquelas luzinhas piscando, que é a aura. Algumas pessoas têm enxaqueca, a aura chega e está avisando para você que é enxaqueca mesmo. Ou seja, você tem que ir para um lugar escuro, silencioso, e ela às vezes só passa quando você coloca tudo para fora. Não vou dizer o que é isso, porque tem muita gente que está almoçando agora e que não é. Então, Analita, a cefaleia tensional tem esses dois estilos, vamos dizer assim, né? Uma de ser crônica e outra de ser episódica. Qual é o mais frequente? A episódica. Que você tem na verdade depende muito do estresse, porque a cefaleia tensional, uma das maiores causas é o nosso dia a dia. O estresse, a quem tem ansiedade, ou até mesmo quem tem alguma patologia como a hérnia de disco, que a cervical fica tão tensa que acaba dando essa cefaleia. Aí vai dependendo muito da qualidade de vida da pessoa. Quanto mais estressada essa pessoa fica, maior os episódios de cefaleia. Tá. As causas, você falou aí já algumas causas, por exemplo, estresse, né? Claro que ninguém ficou livre na pandemia, por exemplo, desse problema. O problema é ficar perguntando, eita, será que eu tenho trabalho? Será que eu vou ser demitido? Será que eu vou ser demitida? Né? E gente que foi demitido na pandemia, infelizmente, algumas empresas que quebraram, que por conta do fique em casa, né? Esse negocinho aí de fique em casa, e ainda bem que isso foi corrigido a tempo pelas autoridades, porque nós temos muitos setores que fecharam. Temos aí, principalmente o pessoal de bares, restaurantes, eventos, né? Que vivem de aglomeração, né? Vivem de aglomeração. A população está 50% no Brasil vacinada com as 2 doses. Eu li isso ontem. Estou muito feliz que as pessoas corram para se vacinar, para que isso passe. Mas as causas, Analita, o estresse é uma delas. Mas a gente já falou aqui, por exemplo, perda do sono, de uma noite de sono. Perda do sono, né? A ansiedade, a própria má postura também. A questão de noites mal dormida, não questão só de perca de sono, mas quem tem aquele hábito de ficar se mexendo muito na cama. A síndrome das pernas inquietas, sim, que chama, né? Que o cabo não consegue ficar com as perninhas paradas ali. São uma das causas da cefaleia. Tá, vamos lá. Agora é o seguinte, o que é que a gente pode fazer para melhorar isso, né? E assim, como é a dor de cabeça para você? Manda sua pergunta para cá, 99639-8389. Você tem essa dor de cabeça? Essa dor de cabeça tensional é como se tivesse um cinto apertando a sua cabeça, né? Ela é de tensão. Ela não provoca náusea, não provoca vômito, mas a dor, o limiar da dor de cada pessoa é diferente, né, Analita? O que é uma dor muito forte para mim, pode ser uma dor fraca para você, até porque as mulheres têm mais tolerância à dor do que nós, homens. Qualquer dor da gente, a gente já acha que vai morrer. A gente já faz o testamento, né? Já diz assim, essas são as minhas últimas palavras, né? Aquele drama todo que a gente faz. Mas a mulher não é assim. A mulher tem dor de cabeça e aguenta ali, né? Às vezes a mulher tá com enxaqueca, tá trabalhando. E eu vou falar um negócio pra você, não tenho não, mas quando eu tenho uma dor de cabeça simples, é horrível até tá aqui fazendo o que eu mais gosto de fazer, que é apresentando o Saúde em Foco. Então, Analita, vamos lá. Olha aí, ó. Tem aí. Segura aí, viu, Marcão? Essa daí. Segura essa na tela aí, ó. Tá lá, gente. Cefaleia tensional, dor de cabeça mais frequente, intensidade leve ou moderada. Você tem dor leve, como se fosse uma pressão, geralmente sentida em toda a área da testa. A duração é variável e pode afetar a sua rotina. Quem tá acompanhando a gente pelo NN Play tá tendo um show de imagens aí do Marco Aurélio, tá? Ele tá segurando aí esse card. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, Analita. Depois a gente vai para cefaleias em salvas e enxaqueca, apesar de que o nosso tema hoje é cefaleia tensional.
A questão, faltou aí só a questão da parte de nuca, a parte de occipital, que também é muito comum. Porque a cefaleia, ela não é nada mais do que a contração da musculatura do pescoço. Ou seja, é um enrijecimento. Um enrijecimento. Ele fica endurecido. Endurecido. Essa parte da testa, quando faz toda essa questão desse enrijecimento da parte da frontal do pescoço, ela faz a tração de questão de testa, a parte de trás, esse enrijecimento da musculatura posterior, causa essas dores, que também pode ser vir no olho, como a pulsade, ou então é a própria enxaqueca, que você pega mais um lado do rosto, né? E latejante com intensidade Isso. forte. Marcão, se você quiser dividir a tela, tá? Entre eu e Nalita e deixar aí os cards rolando simultaneamente, pode fazer, que a galera que tá em casa fica acompanhando aí. Olha, vou falar um negócio pra você. É muito ruim qualquer dor de cabeça. Por exemplo, a cefaleia em salvas, você tem crises diárias de 1 a 8 vezes por dia, podendo se repetir por meses. É horrível. A cefaleia em salvas é uma das piores dores de cabeça que alguém já pode ter, né? Agora é engraçado, eu nunca tinha parado para pensar isso, Nalita. Essa semana mesmo, minha esposa colocou o encosto do sofá. Sim. E ela colocou nessa posição, ele ficou retinho e ela se deitou. Quando ela acordou, foi ontem isso. Ela acordou, ela deu um jeito aqui, ó, tá? E ela ficou com uma dor de cabeça muito... Não foi grande, mas foi uma dor de cabeça irritante. E principalmente com dor aqui. Tanto é que a gente pegou uma compressa de gelo e colocou, não sei se era correto, mas colocou uma compressinha de gelo aqui para ver se relaxava mais. Entendeu? Essa contração da musculatura aqui do pescoço. Nunca tinha parado para pensar isso no enrijecimento do pescoço. Sim. Em relação quando você tem dor de cabeça. Dor de cabeça. Geralmente, eu olho muito nos meus pacientes, é uma das coisas que eu faço de frequência, é olhar a região de nuca. Porque essa região de nuca, geralmente, ela tá muito tensa. Aí, geralmente, eu pergunto ao meu paciente, você tem dor de cabeça frequente? Porque essa musculatura de pescoço, de cervical, de trapézio, de ecom, ela fica mais tensa, mais rígida e causa muito dor de cabeça. E outra forma também que pode ser que enrijeça essa musculatura é quem usa óculos e não tem o hábito de usar rotinamente. Porque essa musculatura do occipital é uma das responsáveis pela visão. E acaba que essa musculatura fica tensa também. Certo. Aí outro fator também que pode dar cefaleia tensional é a questão do óculos. Ok, um abraço aqui para Ana Paula Caetano, que está acompanhando a gente pelo NN Play, e também a Laura Lalinha, lá em Igaci. Muito obrigado, Laura, pela audiência. Quem sofre mais com a cefaleia tensional, segundo a Sociedade Brasileira de Cefaleia, as dores de cabeça atingem 76% da população feminina, gente. Ou seja, de cada 100 mulheres, 76 sofrem. 95% da população irá apresentar ao menos um tipo de dor de cabeça ao longo de sua vida. 57% da população masculina, ao menos uma vez por mês. E os mais variados tipos atingem cerca de 140 milhões de brasileiros. De todas as doenças catalogadas, a cefaleia é considerada a 7ª mais incapacitante. Aquilo que eu falei, trabalhar com dor de cabeça não dá. Né, Analita? Isso. Incomoda, né, André? Completamente. Incapacita. Incomoda e incapacita você. Tem participação aqui pelo 99639-8389. Quem tá falando aqui é a Ângela, deixa eu ver aqui, de Olivença, né? Ela diz o seguinte: André, boa tarde. Eu tenho muita dor de cabeça, isso me deixa muito estressada e sem paciência. Incrível, né? Essa observação aqui. Ela tem muita dor de cabeça. É bom, Ângela, procurar um profissional para ver o que é isso, né? Porque tem que ver o motivo dessa dor de cabeça. Não querendo assustar, mas é bom ir no médico, é bom ir no neuro para fazer os exames. Pode ser também o fato de seja acompanhamento ou com físio ou com medicamento para poder diminuir essa dor, porque viver com dor ninguém merece. É verdade, é verdade. É terrível. A vida, aliás, a gente já aprendeu aqui que dor não é uma coisa normal, gente. O Marco colocou aí na tela, segura aí, Marcão. Cefaleia migrânea. Olhe, essa é forte. Essa é para derrubar o avião, como fala. A diferença é o seguinte: a migrânia dura de 4 a 72 horas, ela é latejante, pulsátil, aquela que fica assim, tá? Ela é unilateral, é de um lado só, esquerdo ou direito. Ela é muito forte. Ela
piora com a atividade física ou esforço, ela provoca vômitos, náuseas e sensibilidade à luz, a fotossensibilidade, barulho e odores também provocam e aumentam ainda mais essa dor de cabeça, e ela produz alterações no sono. Por exemplo, os gatilhos, né? Os gatilhos dela são alterações do sono, a cafeína, vinho tinto e jejum prolongado. Ou seja, tem diversas causas, como a gente já está falando de causas aqui, que podem provocar essa cefaleia chamada de migrânia, tá? Esses são alguns dos principais sintomas que a gente pode elencar aqui em nosso programa agora. Analita, outra coisa, agora vamos falar um pouquinho do que a quiropraxia pode fazer por essas pessoas. Tem participação aqui pelo 996398389. Deixa eu ver quem está falando aqui. O Cid Clay, isso está lá no Colégio Alternativa, está ouvindo a gente aqui. Ele coloca assim: boa tarde, Super André. Mais uma vez, parabéns pelo belíssimo programa com esclarecimentos muito importantes para nós leigos. Muito obrigado. Parabéns, obrigado também pela audiência, né? Meu querido Giovanni Negrini diz o seguinte: boa tarde, André. Aqui é Giovanni Negrini, o cego que tudo vê no Bom Sucesso. Estou ligado no Saúde em Foco e gostaria de saber da doutora porque sempre quando eu termino de fazer alguma gravação, alguma propaganda, fico com dor de cabeça. Essa é a minha pergunta. A gravação que ele fala. Ele é locutor, ele é radialista, tem uma voz belíssima, o Giovanni, e ele vive de gravações, né? Então ele diz que quando grava, ele depois que grava, sente essa dor de cabeça. Ele pode ver se não é uma questão do olho ocular, se ele está forçando demais essa vista, se é muito claro, ou se ele fica muito tenso durante essas gravações. Ele é deficiente visual, devido ao diabetes. Ao diabetes, pronto. O que acontece? Ele pode ficar muito tenso em relação à gravação ou até a má postura dele gravando, André. Pode ser também que no ato dele trabalhar, ele não tem uma postura tão adequada e deixa essa musculatura do pescoço mais tensa. E ele pode ser isso em relação, dá uma olhadinha de como você fica em relação à sua postura no momento que você está gravando, trabalhando. E se ele fica na região muito fechada, com essa região do pescoço muito aderido, o ombro muito alto, ele está tensionando essa região da cervical. Analita, nunca tinha feito essa associação. Tá ali algumas fotos que você mandou pra gente ali, daqui a pouco a gente vai comentar sobre elas, né? Ali já é a quiropraxia, tá bom? E eu queria perguntar o seguinte: as pessoas que têm diabetes, elas têm mais propensão a ter dores de cabeça do que as pessoas que não têm diabetes? Você tem essa resposta? Eu não sei em relação à questão da diabetes. Pode ser que a questão de como mexe hormonal, eu sei que a cefaleia, ela tem uma das causas dela, é o distúrbio hormonal. Que pode ser junto ao hormônio, junto à questão da diabetes, pode sim causar mais tensão muscular. Certo. Tá respondido aí então. 996398389. O Osmaí estava mandando uma pergunta para cá. Eu acho que ele tá refazendo ainda a pergunta para mandar para cá, né? Então tá, 996398389. Agora vamos começar a entrar na parte que a gente queria entrar, que é o que a quiropraxia pode fazer, gente. Incrível, não tem uso de medicamentos, tá? Eu já fiz uma sessão com a Analita e é incrível como a nossa postura às vezes é errada. O fato de estar em pé, você está em pé ali em frente ao espelho, você está curvado, tá? Tem um leve desvio que você não percebe, a gente não percebe. Eu percebi, por exemplo, quando eu fui fazer minha sessão com a Analita, que eu tinha uma perna maior do que a outra. Agora tá tudo, eu espero que esteja tudo do mesmo tamanho. Agora tá. Mas, por incrível que pareça, e a quiropraxia resolve isso. O melhor de tudo, gente, não tem remédio e é sem dor. Você não vai passar por dor. Então vamos lá, Analita, vamos falar um pouquinho do que a quiropraxia pode fazer. Tem fotos ali, tem alguns movimentos ali com algumas pessoas. A gente percebe ali diversas posições
e movimentos que a quiropraxia está fazendo ali nos olhos, na nuca, na testa, até nos ouvidos e no próprio pescoço dos pacientes. Sim. O tratamento da cefaleia para quiropraxia, a gente fala que é um programa de tratamento. O que acontece? A gente entra com a terapia manual para liberar toda essa musculatura de região de cervical, mesmo respiratório, às vezes tem relação com o diafragma. A gente faz toda a liberação dessa musculatura com a terapia manual e a gente entra com a quiropraxia no crânio. A gente vai usando manobras de relaxamento no crânio, na orelha, nessa questão da testa, que são os pontos tensionais da cefaleia. E a gente causa, como tem na foto, são várias manobras em toda a região do crânio. Vai manipulando os ossos do crânio, manipulando o couro cabeludo e trazendo a sensação de relaxamento. Porque muitas pessoas que têm a cefaleia tensional, ela tem sensibilidade, muita sensibilidade na região de nuca, muita sensibilidade na região do olho, da testa. E a quiropraxia ela vem para diminuir essa sensibilidade e para também tratar, porque a partir do momento que a gente está fazendo os ajustes do crânio, são os ajustes bem leves, bem superficiais, porque os ossos do crânio a gente não tem tanto tecido, não tem tecido na verdade, é só o couro cabeludo. E a gente vai manipulando e tratando a cefaleia tensional. Perfeito. Vamos lá, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre a quiropraxia no alívio aí da cefaleia tensional. Tá bom, gente? Tem participação aqui, sabe de onde? Do litoral paulista, de Santos. É a Vanessa. Boa tarde. Me chamo Vanessa, moro em Santos, mas sou de Arapiraca. Muito obrigado, Vanessa, pela audiência. Eu tenho miopia e sempre quando tenho uma noite mal dormida, devido à minha ansiedade, eu acordo com muita dor na testa, na área dos olhos. Isso pode ser cefaleia? Boa tarde e obrigada. Sim, pode. Tem 3 causas aí, né? O olho, a questão da miopia, da noite mal dormida, e deixa eu ver qual foi o outro. A ansiedade, que são causas da cefaleia tensional. Uma coisa importante, sabe, Vanessa, eu, por exemplo, eu procuro dormir num ambiente completamente escuro. Tá? Não tem um ponto de luz no meu quarto, tem uma luzinha lá no canto da cama que você aperta um botãozinho e acende lá, mas só se eu precisar. Via de regra, eu não durmo com nada aceso. Outra coisa, não sei se você faz isso, mas infelizmente a gente está incorrendo nesse risco. A gente leva o celular para a cama, gente. Você leva o celular antes de dormir, aquela luz, ela inibe, né? Aquele hormônio do sono, que é a melatonina. A melatonina é um hormônio natural que nós produzimos, entendeu? Que é quando o nosso sono está chegando, a melatonina chega e diz assim, olha, tá na hora de você dormir, tá na hora de descansar. Né? Quando você acende uma luz, você está inibindo a melatonina. Então, não sei se é o seu caso, mas se você estiver fazendo isso, um conselho bacana: desliga o celular, apaga as luzes, que você pode dormir melhor. Né? E qualquer coisa, aí em Santos, procura um profissional que pratique, faça quiropraxia, que com certeza você pode ficar de bem com a vida. Cefaleia tensional e quiropraxia. Isso, o que a quiropraxia pode fazer para aliviar, melhorar ou até mesmo tratar você dessa cefaleia tensional? Tem mensagem aí pelo 99639-8389. Vamos ver quem está falando. Boa tarde, André. Boa tarde a todos da 91. Osmar aí quem está falando. André, eu só consegui agora acompanhar o programa porque eu estava no terceiro centro, né? Depois daquela participação de sexta-feira, né? Onde eu entrei através do WhatsApp e falei sobre a questão da vacina, que estava sentindo dor na perna, dor no coração, né? E depois um áudio não sei se é da secretária, da subsecretária, não recordo, pedindo para procurar o posto de saúde para que pudesse ser informado e chegar ao Ministério Público. Né? E já entraram em contato comigo, eu já tive agora na terceiro centro, já fiz a consulta, a médica já pediu um exame de coração, já pediu um exame para fazer das pernas, então assim, e aproveitando também essa participação em questão da dor de cabeça, eu sinto isso há mais de 20 anos, inclusive eu tomo comprimidos que tem cafeína, onde eu me dou bem, onde eu realmente consigo controlar minha dor de cabeça. E aproveitar e agradecer pelo programa ter encurtado muito essa situação de chegar mais rápido a fazer essa consulta e tentar constatar o que realmente aconteceu, o que está acontecendo comigo, se realmente foi
da questão da vacina, né? Então, muito obrigado mais uma vez e que Deus possa nos abençoar, André. Bacana, Osmar, muito obrigado, estou muito feliz aí. Quem falou com você foi a Mônica Suzy, responsável pelo Programa Nacional de Imunização aqui na nossa cidade. A Mônica é uma pessoa extremamente competente, juntamente com a secretária Luciana, e com certeza a saúde está ganhando novos rumos, novos ares no Brasil, e em Arapiraca não é diferente, né? Arapiraca tem dado sim um exemplo de como deve ser feito, e eu agradeço aí a Mônica por ter essa presteza tão grande, participou aqui com o nosso programa na sexta-feira via telefone, foi muito bacana pelo WhatsApp, mandando, esclarecendo algumas demandas, inclusive essa sua, né? Então fico muito feliz aí que você tenha sido atendido e atendido com presteza, que é a praxe aqui nos nossos centros de saúde. Quando eu preciso do meu centro de saúde, que fica ali no Cavaco, eu sempre fui muito bem atendido por todos os profissionais, dos médicos aos recepcionistas, aos enfermeiros, aos auxiliares, enfim, né? Graças a Deus por isso que a gente tem um sistema que é único mesmo no Brasil e no mundo. Não tem um sistema no mundo que seja igual ao SUS. Então a gente precisa valorizar, porque tem gente que só sabe criticar, né? Quando é para criticar, já falei, quando é para criticar, aí tem os seus canais, que não é o Saúde em Foco. Você pode criticar. E quando é para elogiar, e se tiver uma crítica pertinente à saúde, que não seja essa questão, olha, eu quero denunciar um enfermeiro, aqui não é o local não, tá? A gente vai criticar de outras maneiras, de forma cordial e de forma construtiva as coisas. Então, parabéns aí a Mônica Suzy, parabéns aí a secretária Luciana e ao município de Arapiraca por ter atendido aí ao Osmair e atendido todas as pessoas que porventura possam ter algum tipo de reação em relação à vacina contra a Covid-19. Tá? Tem uma participação aqui da Gabi de Palmeira dos Índios. Analita, ela diz assim: meu nome é Gabi, sou de Palmeira dos Índios, todos os dias estou ligadinha em vocês. Tem uma colega que ela tem deficiência visual, ela sempre tem dor de cabeça. Às vezes ela sente umas dores de cabeça tão fortes que ela fica com muitos enjoos e fica até com febre, olha. E a visão dela, quase ela não enxerga depois da dor de cabeça. Com quase uns 15 dias é que a visão melhora um pouco. O que será isso? Boa tarde, fica com Deus. É a Gabi de Palmeira dos Índios. Cara, que coisa forte isso, né? Interessante procurar um médico, né, André? Sim. Porque como tem náusea, não é só uma cefaleia, pode ser uma enxaqueca. E tem que ver mais a fundo o que realmente está acontecendo. Indicado aí procurar um neurologista. Olha aí, tem que procurar um neurologista, Gabi. Fala para sua colega procurar um neurologista, tá? Eu não lembro aí em Palmeiras se tem algum profissional assim atendendo, mas em Arapiraca tem vários neurologistas, doutora Samila Oliveira aqui, tá? Doutora Valdirene Barbosa, dentre outros profissionais aqui da neurologia que podem atender a sua amiga aqui e orientar, né? Porque não é normal uma dor dessa magnitude e também com essa intensidade, né? A pessoa ficar sem visão é uma coisa muito pesada. Vamos voltar aqui para quiropraxia, então, Analita. Tem mais imagens aí que você mandou para o Marco Aurélio em relação à questão dos movimentos que a quiropraxia faz. A gente percebeu ali que tem alguns movimentos onde você toca na nuca do paciente, no pescoço do paciente, nas têmporas do paciente. Cada movimento, cada toque desse, ele promove um certo alívio. Sim. E esse alívio é na hora. Por exemplo, a pessoa que está tendo uma crise terrível de cefaleia tensional e chega lá na Fisio e Saúde, Analita, quando a gente fala assim, tô morrendo de dor de cabeça, não tô aguentando mais, chega o olho já vai fechado porque você não aguenta mais mesmo, né? Sim. Tá aí, ó, tá? Você colocou aí, quiropraxia craniana. Explica cada movimento desse aí. O início lá, aquele primeirozinho da frente, entra trabalhando a liberação do occipital, que é a região que fica, provavelmente, sempre é mais tensa, que é essa região que pega toda a tensão do pescoço. A gente são movimentos muito leves, muito sutis. Faz a região do occipital, vem para a parte central da cabeça, relaxa a parte da parte da cranial, dos paraventos do crânio, pega a parte de têmpora, faz o relaxamento do olho. A gente geralmente finaliza com a parte de liberação e do alongamento da musculatura,
para aliviar. Aquilo ali é puxando a orelhinha ali. Puxando a orelhinha. São pontos de acupunturas também. Certo. Tá. Aquela que tem parece uma coisa de gesso ali em cima. O que é aquilo ali? A terceira lá de cima. Terceira. Essa é uma toalhinha. Aquilo ali é uma toalha, Uma toalhinha. então. Ah, tá. Geralmente molhada, úmida? Úmida. Gelada? Morna. Morna. Para aliviar. Aí é? É. Eu pensei que quando você tinha dor de cabeça, a água fria, ela melhorava. Porque às vezes você tem uma dor de cabeça, você pega até aquelas coisas que vai pra geladeira. Sim. Como é o nome? A bolsinha de gel, né? Isso, a bolsinha de gel gelada, você coloca na cabeça, promove um certo alívio. Diz, isso aqui tá tão bom. E você fica mexendo com ela de acordo com a dor, porque tem uma dor que você coloca num pontinho, depois ela vai pro outro. Você coloca no outro, ela vai pro outro, entendeu? A questão de fronte e de testa é a gelada. Realmente é a gelada. Quando vai passar a parte de posterior, de pescoço, é a morna. Ah, tá. Então tá explicado aí, porque, ou seja, esposa. então foi por isso que não melhorou, tá vendo aí? Eu não sou médico. É a morna. Tá vendo que não mandou no É a estudar morna direito? para relaxar a musculatura. A gelada realmente dá essa sensação de alívio, mas você vai colocar na testa para dar a sensação de alívio da dor de cabeça, mas para relaxar a musculatura é a morna. Ah, entendi. É igual o banho, né? Igual banho. Igual um banhozinho de manhã, morninho ou quentinho, uma temperatura bacana, vai promover o relaxamento. Você vai ficar muito relaxada ou muito relaxado. Um banho de banheira para quem tem, eu não tenho, né? Mas é muito gostoso um banho de banheira. Eu já tomei banho de banheira uma vez, né? Pelo menos uma vez na vida, né? Um hotel lá em Pouso Alegre, Minas Gerais. Eu era representante de laboratório. Quero mandar um abraço aqui pro meu querido amigo e advogado Hector Martins, que está assistindo aqui. Um grande abraço para você, querido, tá? Muito obrigado pela audiência. Será que advogado tem dor de cabeça, hein, Hector? Fala para mim. Advogado tem cefaleia? Hein, Anaíta? Será que advogado tem cefaleia, hein? Será? Tem sim. Essa galera, meu amigo, que aí anda, né, lutando. E agora de forma virtual. Eu espero que tenha a celeridade que o brasileiro precisa, que o povo precisa, né, doutor Hector? Para que possam alcançar aí os méritos necessários para quem busca a justiça. Quem busca a justiça já está dizendo, tá procurando a justiça, que a justiça seja feita em prol da sua causa, né? Então, grande abraço aí a todo meu querido, o Hector. Ele disse aqui que ele está dizendo aqui que sim, que os advogados têm muita dor de cabeça. Né? Porque às vezes o processo não anda como quer, não tem a celeridade como quer. Eu sei bem o que é isso, né, doutor? E aí o paciente, que sou eu, fica entediado, aí a cefaleia vem para mim. E a cefaleia vem para mim, como ele nos representa, os advogados nos representam, eles também são solidários com essa cefaleia tensional, né? Grande abraço, meu querido, tudo de bom para você. Outra coisa, Nalita, quem pode fazer quiropraxia? A partir de que idade? Porque, por exemplo, os hormônios começam a aflorar na adolescência e as meninas, como você já falou, que as mulheres são as mais acometidas e por questões hormonais, menstruação, tá começando a ser mocinha e tudo, pode acontecer que já tenha um pouquinho de cefaleia tensional durante a adolescência. Minha pergunta, a quiropraxia pode ser utilizada também em adolescentes? Pode. Na verdade, ela não tem contraindicação para a idade. A partir do momento que para a questão da cefaleia, se vem a ocasionar a cefaleia, já pode vir que a gente atende. Certo. Então tá explicado aí, você que tem filho ou que tem filha, que tá nessa fase de explosão de hormônios aí. Sim. Na adolescência, né? Dos 12, agora começou mais cedo, dos 11 até os 19 anos, 20 anos, os hormônios estão explodindo aí, então às vezes pode acontecer ainda mais essa galerinha que usa muito tela, né, Analita? Muito. Computador, celular, tablet. A postura, que não ajuda, que também influencia na questão da cefaleia. Tudo isso somatiza numa cefaleia, né? Perfeito. Muito bem, tem participação aí pelo 99639-8389. Vamos lá, a ela, final 3052. Vamos lá, Ariane. Boa tarde, o meu nome é Neide, eu tenho 54 anos. Eu queria saber aí da doutora. Esses dias eu fiz uma tomografia e o médico falou que eu tô com a primeira vértebra do pescoço gasta, bem gasta mesmo. Então eu sinto muita dor, assim, atrás da orelha.
descendo no pescoço e toma aqui a clavícula e desce tudo assim no meu braço. Uma dor forte, aquela dor aguda, uma dor que dá vontade de chorar. Eu queria ver aí com a doutora o que é que eu posso fazer, tomar para aliviar. Obrigado. Um abraço, Neide, muito obrigado pela audiência. 54 anos, ela tem ela fez uma tomo, né? Sim. E essa toma acusou um problema na primeira vértebra. Então, o que é que se pode... A primeira vértebra dela está gasta. Então, o que é que se pode fazer? O que é que a quiropraxia pode fazer pela Neide? Ela tem um desgaste degenerativo aí dessa região dessa vértebra. O interessante é liberar essa musculatura e fazer o ajuste dela, porque ela vai estar desreposicionada. Reposicionar ela e aliviar essa tensão muscular, que é o que está pensando para o ponto de estar irradiando para o braço. Ela disse que estava sentindo dor no braço. O interessante é ela fazer a quiropraxia para descomprimir. E em casa, muita compressa de água morna. Muita compressa de água morna nessa região de clavícula, região de trapézio, para aliviar essa tensão. Tá falado então aí, Neide, tá? No final da entrevista, a gente vai falar os contatos aqui da Fisio e Saúde, onde você vai encontrar a fisioterapeuta Analita Fernanda, que está aqui com a gente, tá? A quiropraxia pode ajudar você e vai ajudar você, tenho certeza. A minha experiência foi muito importante, muito boa. Eu fiz uma sessão de quiropraxia com a Analita e vou falar para você, vale a pena você fazer, tá? Você sai de lá, você acha que está flutuando, não acha que está andando, não, porque tá tudo certinho, tudo no lugarzinho, né? É incrível os resultados que a quiropraxia, já na primeira sessão, ela promove por você, tá? Então eu vou falar aqui no final da entrevista, segura mais só um pouquinho, que vou te falar aqui os telefones e o contato, as redes sociais da Fisio e Saúde para você entrar em contato com ela, tá? Tem aqui uma participação que tá chegando aqui da Nelma, daqui a pouco ela tá digitando aqui, daqui a pouco a gente coloca no ar. Analita, outra coisa que a gente pode falar aqui, como a quiropraxia ela pode ajudar esses distúrbios em relação à cefaleia? É somente a cefaleia tensional ou as demais cefaleias que a gente falou aqui também a quiropraxia pode ajudar? Ela pode sim ajudar as demais, mas tem que ver com uma questão de crônica. Se ela for uma cefaleia crônica e se já passou pelo médico, teria que ser o acompanhamento do médico com medicamento e a gente da quiropraxia. Uma junção dos dois, porque a gente sabe que até o fisioterapeuta ele tem o seu limite. A partir do limite dele, que sabe que é só aquilo, não vai resolver. Se ele fazer algum uso de medicamento, melhora se for uma cefaleia crônica. Se for uma cefaleia que vem uma ou duas vezes na semana, só a quiropraxia a gente já consegue reverter o quadro. Ou seja, é importante que você tenha essa dor de cabeça, que ela não seja crônica, ou seja, que ela não seja frequente, porque se ela for frequente, gente, já é importante você procurar um neuro para fazer uma avaliação. Vou repetir, a gente teve uma irmã aqui, uma pessoa do nosso convívio, que ela tinha algumas dores de cabeça fortes, né? E sempre tomava analgésico, passava e tudo. Quando foi um dia, ela teve uma dor de cabeça fortíssima, foi pro regional, do regional foi encaminhada para Maceió, onde teve que colocar um stent. E lá, infelizmente, depois de alguns dias que já estava boa, já estava no quarto e tudo, depois colocou o stent, veio a falecer, tá? Então assim, é importante que quando você tem essas dores de cabeça muito fortes e com uma determinada frequência, né? Porque, tá calor, né? Se você não se hidratar, é um problema também que pode provocar dor de cabeça. Sim. E agora tá quente. A gente abriu o programa aqui falando que estamos na primavera. Primavera pra gente é verão, gente. É calor e é sol. Você, mototaxista, né, que usa capacete, que fica exposto ao sol e à temperatura, levando diretamente aqui o sol e aquele calor na cabeça. É fato que você pode ter dor de cabeça. Agora, com essa frequência, já é importante você procurar ajuda, tá? Tem participação aqui pelo 996398389. A pessoa diz assim: boa tarde. Sinto muita dor de cabeça e sempre que dói, me dá ânsia de vômito, dói meus olhos e nuca. Toda vez que sinto essa dor horrível, minha pressão fica altíssima. E agora, Analita? Quem fala aqui
É a Nelma. No caso da dona Nelma, não é uma cefaleia, já é uma enxaqueca. A partir do momento que tem náusea, tem alguns sintomas de enjoo, de náusea, não é mais cefaleia, é enxaqueca. E o interessante dela é sempre O aumento da pressão. o aumento da pressão. Por que acontece? Quando você tem um aumento da pressão, qualquer dor que você sinta, o aumento da pressão vai vir. Porque é uma coisa que está incomum do teu corpo. Um dos grandes sinais é a pressão subir. A partir do momento que você tem dor, a sua pressão ela vai oscilar. Ou subir ou descer. É importante, inclusive, se a sua pressão subir muito, procure um posto de saúde, procure um médico para notificar isso. Isso. Né? E se hidratar, né, André? Sim. Nesse período, então, eu não sei, eu nunca imaginei na vida que a gente ia ter um aplicativo para tomar água, mas existe. Se você não tiver, eu mesmo peguei uma garrafinha lá do Saúde em Foco e eu tomo pelo menos 4 garrafinhas daquela por dia, que equivale aí a 2 litros de água mais ou menos, fora o que eu tomo aqui na rádio quando eu saio aqui, né? Tomo a água aqui, tomo o café da Janaína, que tem que bater o ponto do café da Janaína, senão, né? Muito bem, gente, olha só, a Físio e Saúde fica aqui na rua Nossa Senhora de Fátima 218, Marco Aurélio vai colocar os contatos aí na tela e a rede social. Você quer seguir a Físio e Saúde? Então, @Físio Saúde AL, tá bom? Vai aparecer aí na tela, @Físio Saúde AL no Instagram. Lá tá aberto, você vai ver todas as especialidades que a Físio dispõe para você, inclusive a da Analita Fernanda tá aí, tá? Os telefones para você marcar aí, o WhatsApp é o 996615231 ou 996611745, tá bom? Físio Saúde AL, tá bom? Tudo junto. Físio Saúde AL no Instagram. Tá legal, Analita? Muito obrigado pela concessão da entrevista e até a próxima, se Deus quiser. Obrigado você, André, por mais uma vez estar por aqui. Bacana.